graça, telespectadores, bem-vindos a mais um Vidas em Cristo. Esta aqui é a sua escola de teologia aqui da JTV, que acontece de segunda a sexta-feira. Já são 18 e pouquíssimos minutos. Entramos ligeiramente atrasados por alguns motivos alheios à nossa vontade. Então, corra já para partilhar o link. Nós somos a JTV, estamos no Facebook em direto. Para si que nos acompanha através do canal TMT, estamos na posição 37. Para quem nos vê através do canal YouTube, nós somos a JTV Moza. Então, pegue no seu papel, pegue na sua caneta ou peça as crianças para correrem e pegarem no bloco de notas para lhe trazer aí mesmo na sala de onde está sentado a acompanhar o nosso programa. Deixe-me já correr aqui para saudar o nosso queridíssimo que está aprumado, Emanuel Boot. Eu gosto muito das gravatas aqui do Boot, sabe? Eu acho que quando eu estiver minimamente comprometida, eu vou convidar o meu varão valoroso para ir com o Boot fazer a compra das gravatas. Uau. Então, o que achas, Boot? O teu cunhado, quem vai comprar as gravatas és tu. Gostei. É um bom sinal. Então, claramente que esse cunhado deve ser um cunhado aprovado, né? Deve ser um cunhado aprovado, um varão cheio da palavra, ungido, que cresceu músculos da palavra. Vou te surpreender. Porque a Lixiuxa sempre quer os musculosos, não que sejam musculosos da palavra. Que sejam musculosos da palavra. Vai fazer pessoas começarem a gimar sem necessidade. Então é isso, né? Eu estou a deixar aqui as dicas, né? Me liga aí, manda uma mensagem no meu Facebook, dá uma dica de que a Lixiuxa gosta, perfumes, não sei o que, eu vou dizer tudo para ti, ok? Então estamos aqui hoje no programa, hoje é quinta-feira, e nós queremos arrancar o nosso programa já em cima da hora. E nós trouxemos aqui em estúdio um convidado muito especial. Eu estou a tentar falar como ele fala aqui, mas espero que eu consiga limitar, mas é exatamente isto mesmo. Não sei se vocês conseguem perceber, acho que já apanharam. É exatamente isso. Nós queremos falar do sustento do pastor. E trouxemos aqui um pastor, o reverendo e pastor também, J.C. Maloa. Ele que é nosso convidado, é um pai aqui na casa, é um irmão, uma referência. Ele fala bem da palavra do Senhor. Nós acreditamos que este tema combina muito bem com ele. O sustento do pastor. Exatamente, o sustento do pastor. Reverendo J.C. Maloa, quero por favor cumprimentar a Assembleia em casa. Eles estão ansiosos para te ouvir. Quando tu chegas aqui pega fogo. Muita paz a todos. Saúdo-vos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele possa abençoar-nos para que tenhamos um bom tempo. Queiram acreditar, caros telespectadores, que não tenho noção das perguntas e do que me espera neste tema. Por isso, chamo aqui a presença do Espírito Santo para que possa me ajudar a divagar sobre este tema, que possa ser realmente uma bênção para nós aqui no estúdio e para você aí em casa. Amém. Amém. Ainda bem que não sabe de onde, como, quais e que horas chegarão as questões. Então, como já está posicionado aí, é só mesmo continuar na intercessão, porque não vamos perdoar hoje, não vamos perdoar. O reverendo vai sair daqui hoje a falar novas línguas estranhas. Estão a perceber? Brincadeira, era só mesmo para a gente descontrair aqui, iniciar o nosso programa com energias positivas. Mas já agora, falando mesmo em sustento, o sustento dos pastores, este tema é bem delicado. E deixa-me só dizer que foi a escolha do Boot, desta vez não fui eu. Sim, eu sei que quando as coisas são pesadas, sempre dizem, desta vez não fui eu. Foi Ela o quer Boot. fugir já. Foi o Boot. O meu irmão Boot, estou aqui a repetir. Então, meu reverendo, já agora eu vou fazer uma questão já bem cabeluda. De onde deve vir o sustento dos pastores? Antes de irmos para as outras perguntas, antes que eu me distraia, como estás aqui a pedir a intervenção do Espírito Santo, o Espírito Santo pode chegar aqui a apagar a minha memória. Então, antes que isto aconteça, eu logo corro para fazer esta questão.
Não pode haver dúvidas em relação a essa questão, mas eu até entendo o porquê desta pergunta. Tem se debatido muito nos últimos dias em relação a isto, sobre como é que deve ser a postura do homem de Deus, do pastor, frente àquilo que é o seu modus vivendi, o seu sustento, a maneira como a igreja cuida, não cuida, a administração, a maneira como este homem de Deus deve ostentar ou não ostentar, vestir ou não vestir. Tudo isto tem que ver de facto com sustento. Mas respondendo à sua pergunta e indo direto também à resposta, não pode haver dúvidas de que o sustento do homem de Deus vem do próprio Deus. E eu digo não pode haver dúvidas porque nesses últimos tempos nós temos assistido a muitas vozes se pronunciando e de certa maneira denegrindo aquilo que é a postura, a conduta do homem de Deus. Pode haver se calhar alguma razoabilidade em algumas intervenções, porque por exemplo quando do lockdown das igrejas, quando o presidente voltou a reabrir, algumas figuras públicas apareceram e até alguns jornais, alguns mídia apareceram. Primeiro, quando a igreja estava em lockdown, dizendo que os pastores estariam naquele momento pressionando o presidente para abrir, porque sentiam que não estavam numa condição de sustentabilidade, isto é, os seus rendimentos estavam apertados e por via disso... Alguns até escreviam em redes sociais que estão a sentir falta das ofertas e dízimos dos crentes. Exato. Houve também pronunciamentos a esse favor quando houve a reabertura das igrejas. Alguns já apareceram dizendo que os pastores, a partir daquele momento, estariam ou voltariam a respirar, porque durante o lockdown foi-lhes cortado o sustento. Eu quero aqui dizer de forma muito clara que se algum pastor ou homem de Deus, eu até prefiro usar o termo homem de Deus. A Bíblia ela coloca os dois termos às vezes de forma intermitente, mas eu prefiro usar o homem de Deus porque é um pouco mais vasto. O pastorado ela implica vários ministérios, mas entende-se sempre quando se fala de pastor, entende-se alguém que cuida de ovelhas. Mas os ministérios eles variam. Eu, por exemplo, tenho o ministério de cura, libertação e operação de milagres. Eventualmente profecias, eventualmente, mas opero muito menos nisso por causa das vicissitudes que isto costuma causar. Um outro homem de Deus vai ter um ministério de ensino, o outro vai ter um ministério de louvor e por aí em diante. Então eu prefiro usar homem de Deus porque acaba englobando um pouco a todos. Pois então, se há um homem de Deus cujo sustento não provém do próprio Deus, não estamos perante um homem de Deus. Porque quando Deus chama, Ele capacita e Ele sustenta, Ele provê. Okay? O nosso Deus, Ele não envia o seu soldado para a batalha sem criar provisões para que haja vitória nessa batalha em que ele está entrando. Daí que questões como eu tenho um chamado da parte de Deus, mas eu não tenho um sítio para congregar. Ou depois eu tenho um sítio para congregar, mas estou a ter dificuldades para pagar a renda desse sítio.
Deus me chamou para uma missão e cheguei nessa missão, estou a ter dificuldades para alimentar-me, estou a ter dificuldades para vestir, para suprir com as minhas necessidades. Não que isto não aconteça, muitas vezes até acontece, mas nunca a tal ponto de não se manifestar a glória de Deus. Quando passamos por dificuldades, por situações em que sentimos como homens de Deus, que há um aperto, há uma necessidade, porque vamos passar por isso, e todos nós passamos, estamos debaixo do sol. Aí é que se manifesta a grandeza de quem nos chamou. Isso acontece comigo e talvez com muitos outros homens de Deus, em que nós temos que suprir uma necessidade daqui a 3 horas, e é uma necessidade muito avultada. E entramos no nosso quarto de oração, falamos com Deus, saímos e a provisão chega logo de seguida. É assim como Deus funciona. De facto, o homem de Deus, ele eventualmente poderá não ter uma conta bancária rechonchuda, poderá não ter condições materiais acumuladas, até porque a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, e dá exemplo dos pássaros que os pássaros que não amealham, mas mesmo assim Deus dá-lhes o sustento de cada dia. Fala dos lírios que um dia existem, no outro são jogados no fogo, mas que mesmo Salomão, na sua maior glória, nunca se vestiu como os lírios do campo, demonstrando que Deus é o Deus da provisão diária, e se colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, não devemos nos preocupar com o que há de vir. Deus, ele toma conta daqueles que o buscam, e ele resolve as situações que surgem. Quando estamos perante alguém que por alguma razão desvirtua-se da palavra de Deus, que não anda ou não tem um chamado da parte de Deus, ou que não está no centro das atenções da vontade de Deus, como esteve Jonas em algum momento da sua vida, esse indivíduo naturalmente irá procurar sustento de outras maneiras. Aí estamos perante, por exemplo, aquelas situações em que, para poder ter o sustento, vai pressionando aqui, aquele ali, acolá, tirando um pouco dali, inventando uma doutrina dali, criando outras artimanhas para que as pessoas possam tirar das suas contribuições e sustentar este ministério. Nós estamos aí perante homens de Deus. Alguns exemplos eu posso aqui mencionar. Temos o exemplo de Elias, que ele é dado o ministério de repreender Acabe, e ele diz que não voltará a chover até que ele ordene. E a Bíblia diz que ele se retira em Querite, e enquanto ele esteve em Querite, Deus enviou corvos para trazerem para ele pão e carne, e de Querite ele bebia da água. Portanto, Deus, ele tomou conta daquele homem. Quando ele volta, encurtando a história, até porque ele sai de Querite, depois se encontra com é levado a uma viúva, e de forma miraculosa Deus também provê nessa situação. Mas indo mais adiante, quando ele volta para a batalha com os profetas de Baal, ele sai fugindo da ameaça que a esposa de Acabe, Jezabel, coloca, ou se ele estava com o seu pescoço a prêmio. E a Bíblia diz que enquanto ele corre em direção ao monte Horebe, cansando-se da caminhada, Deus envia um anjo que mais uma vez lhe traz o seu sustento. E é assim como nós encontramos em todas as situações, Moisés levando o povo da terra do Egito para a terra prometida. Sempre que houvesse alguma falta, Deus trazia a sua provisão. Água no meio do deserto, as roupas deles não se estragavam. Deus ia de forma milagrosa trazendo ali um ar-condicionado em forma de nuvem sobre a cabeça deles durante o dia, e à noite o seu fogo
para que os pudesse aquecer. E nós encontramos isso também com Abraão. Abraão, quando sai da parentela do seu pai, estava no centro da atenção de Deus. Deus diz que vai levar ele para uma terra da qual somente Deus sabia. Abraão sai da parentela do seu pai, chegando em Canaã, havendo dificuldades de como alimentar-se, ele desce para o Egito, e no Egito Deus traz a provisão que ele necessitava. Ele sai do Egito muito mais rico do que entrou. E nós encontramos muitos outros testemunhos de Deus trabalhando de forma providente ou previdente na vida dos homens de Deus. Eu espero ter respondido a esta pergunta e que ela fique muito clara, que Deus é que provê o sustento. Se não tivesse alguma pergunta de existência, eu depois posso também entrar em mais algumas escrituras que podem sustentar esta minha fala. Amém. Eu teria aqui... o seu argumento foi muito claro, né? Mas há um ponto, porque o nosso Deus, todos nós sabemos que é um Deus de desertos na vida, né? E no ministério, na vida pessoal de cada um, há sempre um ponto como se Deus não tivesse presente, né? Como se Deus fechasse as portas, como se Deus não estivesse lá para dar aquilo que é necessário para o ministério andar ou para a vida pessoal de alguém andar. Então, e no meio disso, às vezes, no meio deste deserto, acaba surgindo, eu diria, uma crise, né? Uma crise, se calhar financeira, uma crise em termos de sustentabilidade dentro da igreja. E acaba havendo muitos linguajares, eu assim poderia dizer, né? Por parte de algumas pessoas, de outros líderes, até que falam que não, este pastor está a sofrer porque não trabalha. Este pastor está a sofrer porque não faz nada, né? Então, eu queria saber do pastor aqui, do reverendo, o pastor deve trabalhar fora da igreja ou não deve trabalhar fora da igreja? Eu não sei se ficou clara a minha questão, ou se trabalho é apenas estar na igreja, né, cuidar das ovelhas. Como é que o pastor vê esse ponto? Eu queria entender bem do pastor. Eu vou contextualizar, né? Eu gosto de contextualizar, que é para cuidado com os que estão lá em casa a assistir, os outros homens de Deus. Eu vou contextualizar, que é para às vezes quando a gente traz assim uma resposta fora do contexto, acabamos deixando os telespectadores aí que estão nesta escola de teologia, como vocês denominam, um bocadinho perdidos, né? A Bíblia, ela fala de sacrifícios, ofertas e dízimos, ok? Sempre houve um entendimento por parte daqueles que adoram a Deus de que para se chegar próximo de Deus é necessário oferecer sacrifícios ou holocaustos. Nós encontramos isso no livro de Gênesis capítulo 3, 21. O primeiro sacrifício que foi feito foi o próprio Deus que faz para cobrir a nudez de Adão e Eva. Depois temos Gênesis 22, quando Abraão é chamado a sacrificar o seu filho. Encontramos em Gênesis 31, 54 o sacrifício de Jacó e Labão. E Hebreus capítulo 9 explica o contexto dos sacrifícios, porque que eles surgiram. Quando entramos para o capítulo das ofertas, nós encontramos a oferta que Caim e Abel fazem no contexto de obter uma resposta da parte de Deus. O que estava a acontecer ali é que quando Adão e Eva são retirados do jardim, eles saíam com todo aquele conhecimento de Deus. Deus visitava o jardim, eles tinham aquela conversa, eles viam a glória de Deus e eles perderam isso. E onde concordar comigo que vivendo muito tempo, Adão e Eva, naquela época vivia-se 800, 900 anos,
E eles tiveram a oportunidade de conviver com a primeira, segunda, terceira, quarta geração. E por causa disso eles tiveram a oportunidade de ensinar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos que havia um Deus que descia e que naquele momento eles não conseguiam ver. Então provavelmente Caim e Abel, eles tentam ver esta manifestação da glória de Deus descendo através desta oferta que eles trazem para que Deus pudesse se manifestar. Encontramos a menção do dízimo pela primeira vez quando Abraão, depois de vencer um combate, provavelmente a Primeira Guerra Mundial que existiu, com 318 homens ele vence por aí cerca de 5 reinos e ele leva os despojos todos para si. E a Bíblia diz que o rei de Salém, um homem chamado Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão e Abraão dá o dízimo de tudo e Melquisedeque compartilha com ele o pão e o vinho. É a primeira vez que aparece aí a menção do dízimo e ela aparece fora da lei que vem mais tarde com Moisés. Portanto, a Bíblia ela é feita de princípios, leis e ordenanças. E eu tenho muito cuidado com os princípios, porque os princípios elas estão aquém ou acima de toda a legislação ou todo o mandamento que nós podemos encontrar na palavra de Deus. O que eu estou a dizer, em outras palavras, é que princípios bíblicos, elas são válidas, quer o indivíduo seja crente ou descrente. Um princípio bíblico não falha. Se a Bíblia diz, honra o seu pai e a sua mãe para que tenhas vida longa e tudo te corra bem. Independentemente de seres crente ou não, se honras o seu pai e a sua mãe, há uma bênção por detrás dessa honra, porque é um princípio bíblico. Então, a questão de ofertar a Deus, sacrificar a Deus, dizimar a Deus, é um princípio bíblico. Ok? Então, não é esta de que o dízimo ou as ofertas é um assunto do Antigo Testamento, já não é do Novo Testamento ou por aí em diante. Até porque há pessoas que não são necessariamente cristãs que vivem com base em princípios de oferta a Deus. E quando não falo quando digo que não são cristãs, eu posso buscar aqui o exemplo dos judeus, mas também podia buscar outros exemplos, não é verdade? Agora, o sustento do pastor versus o que estava aqui a questionar é que dentro deste princípio Deus ele usa o homem, ou melhor, ele usa os homens de Deus, ok, para abençoar o seu povo, ok? Deus poderia, pela sua omnipotência, omnisciência, ele podia fazer como fez quando o povo saiu do Egito e fazia chover maná. Até porque algumas vezes ele faz chover maná na vida dos homens de Deus. Ele pode fazer isso, mas porque Deus quer abençoar o povo, não somente aquele que está ali em representação desta conexão que se tem com Deus, isto é, o sacerdote, o profeta e por aí em diante. Ele entrega, há um princípio de que ofertando ao homem de Deus, Deus não faz ouvidos de mercador a quem assim age. Por
isso é que quando Deus fala sobre isso, ele diz: se alguém oferecer-vos um copo d'água, eu não deixarei isso passar. As ofertas que o povo faz, os dízimos, esta questão de o povo de Deus ter que fazer ofertas voluntárias no Antigo Testamento, solicitadas, ações de graças, votos, propósitos, primícias, ofertas alçadas, tudo isto representava a bênção, ou era um mecanismo para que Deus pudesse abençoar cada vez mais o povo. É por isso que você vai perceber que quando o povo trazia as suas ofertas, não lhes faltava nada, eles tinham muito mais ainda. Ok? E nós já percebemos disso no ato da construção do templo. O povo foi ofertando. No ato da reconstrução do templo, com Neemias, o povo foi ofertando, até chegar ao ponto de os sacerdotes dizerem: não, parem de trazer, porque vocês estão a trazer, já é demais o que estão a trazer. E o povo dizer: não, nós temos mais do que necessitamos. Ok? Sempre que o povo se predispõe a ofertar, se predispõe, entre aspas, a abençoar o homem de Deus, porque de facto não é a igreja que abençoa o homem de Deus. O homem de Deus é que abençoa a igreja por receber algo que vem da igreja. Está a entender? Logo, nós conseguimos perceber aqui uma coisa muito profunda, que grande parte das dificuldades que os crentes, as pessoas que de uma ou de outra maneira seguem a Deus, têm na sua vida financeira, é de facto por não saberem ofertar, por não saberem dar com alegria, por não saberem compartilhar das bênçãos que Deus coloca na vida delas com o homem de Deus. Se elas soubessem fazer isso com alegria, não lhes faltaria nada. Isto é um princípio. E princípios, como eu disse, elas servem. Daí que, quando uma igreja ela não sabe ser abençoada pelo homem de Deus, Deus vai buscar alguém que nem sequer faz parte da congregação para abençoar o homem de Deus. Aconteceu comigo isso há pouco tempo. Não porque eu não seja abençoado pela minha congregação, mas aconteceu de Deus trazer um homem que não faz parte da minha congregação, não é o evangélico pentecostal, ele não conhece a palavra de Deus, mas se agradou a Deus de tocar o coração dele e ele dizer: olha, pastor, eu vou trazer 100 sacos de cimento para você rebocar aí a sua congregação. Uau! Está a entender? Deus faz isto, ok? É uma bênção para quê? É uma bênção para aquele homem, ok? Porque quando eu recebo esta oferta deste homem, a Bíblia diz que eu estou recebendo uma semente. E nesse momento eu sou uma terra. Se esta terra é boa, isto é, se eu estou recebendo uma semente e eu sou uma pessoa fértil, isto é, eu tenho um bom relacionamento com Deus, naturalmente que aquele homem vai colher os frutos daquela semente. Uma semente de maçaroca, por exemplo, quando plantada, ela produz, depois de uma maçaroqueira, cada uma delas com cerca de 70 sementes, ok? É uma multiplicação que acontece na vida daqueles que ofertam na casa do Senhor ou ao homem de Deus. Agora aqui também trouxe um outro conceito, na casa do Senhor ou no homem de Deus. De facto, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, as ofertas, os dízimos que eram trazidos para a casa do Senhor, eram para o sustento dos sacerdotes, dos levitas, ok? E esta coisa e é um pouco aquilo que nós encontramos no livro de Malaquias, quando ele diz: trazer as vossas ofertas à casa do tesouro. Algumas pessoas pensam de que ali Deus está dizendo que as ofertas têm que ser trazidas
ao templo como tal. De facto, é o templo como um espaço físico de onde estas ofertas são trazidas. No entanto, aquelas ofertas, elas são para o uso e beneplácito do sacerdote. Então, não pode haver escândalo quando o sacerdote, este homem de Deus, ele usa dos dízimos das ofertas e por aí em diante para o seu sustento, para o sustento das suas necessidades e por aí fora. No Antigo Testamento, como é que isto aqui funcionava? Deus tinha feito 42 cidades, mais 6, eram 48 cidades, somente para os levitas. Meu reverendo, permita-me só cortar-lhe aqui por alguns instantes, somente para a gente respeitar o espaço comercial, mas nós voltamos já para continuar aqui o seu raciocínio. Não saia daí, partilha o link, até já. A Igreja Centro de Evangelização Missionária apresenta o programa de 21 dias de oração, com seu início dia 8 de junho do ano corrente, com o tema Destruição de bases das ações negativas e mistérios de sonhos, com o seguinte programa. De segunda a sexta-feira teremos 2 cultos, das 17 horas e 30 minutos e das 19 horas às 20 horas. Aos domingos, 4 cultos, das 6 horas e 30 minutos, das 8 horas, das 9 horas e 30 minutos e das 11 horas às 12 horas, na Avenida do Trabalho, número 85, paragem Novo Mundo, Alto Maé. Já disponível o CD Maturidade em Espiritual do cantor Jaba. Adquire já o teu através do M-Pesa por apenas 500 meticais em formato físico e 400 meticais em formato digital. Para mais informações, contacte-nos através dos números 84 50 21 800 e 86 50 21 800. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, there are certain gods, há certos deuses that have been worshipped, que eles têm em Moçambique. Repent, arrepende-se, arrepende-se, and turn away from sin. Saia do pecado. Let us enter. Vamos andar. Entrar. Let us enter. Vamos entrar. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Olá a todos os meus amiguinhos do Palma Meio. Sábado, dia 26 de junho, nós temos um encontro marcado aqui na JTV, com muita animação e, sobretudo, muita diversão. Marla, plim e alegria. Até lá! A humildade é a premissa para a construção do homem íntegro na sociedade e o jovem é o principal interveniente para a concretização deste objetivo. E é aqui, na Assembleia Juvenil de Conversas ao Ritmo, onde todas as segundas, quartas e sextas-feiras jovens estão aqui para levar a cabo debates. Lembra que a palavra de Deus disse que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Acerca de temas sensatos a fim de trazer uma geração melhor em todos os aspectos. É pela forma de vestir que eu logo digo quem é a pessoa que está por vir. Não perca todas as segundas-feiras, quartas e sextas-feiras, das 15 às 16, o Conversas ao Ritmo, aqui na JTV. Espero por todos vocês. Até lá. Pois sabe, general, vou lhe dizer uma coisa. O corno é a primeira pessoa a saber que é Chico.
Deixei querendo a mesma coisa, só que você não podia acreditar. Vou te mandar tomar bola, vou te chambuquear até mesmo. Você vai ter minha cabeça, você. Sabia que a JTV está mais perto de si? Sim, é isso mesmo. Siga, partilhe e deixe o seu like na nossa página do Facebook JTVMZ e YouTube JTV Moz e desfrute da melhor programação que preparamos para si e sua família. JTV, toda religião no só canal. Ok. Já que estamos de volta para o nosso segundo bloco. Vocês não têm ideia do que acontece aqui nos bastidores quando nós vamos ao intervalo. Quisera eu que os microfones fossem mantidos ligados para que o povo lá em casa percebesse o que acontece aqui. Aí, off. Mas muito bem, antes mesmo de sairmos ao nosso primeiríssimo intervalo, o reverendo explicava aqui sobre as 48 cidades, sejam conhecidas como cidades de refúgio, onde se alguém assassinasse tivesse que correr para lá. De fato, o que aconteceu com os... Estou com o microfone. Perdão, ok, deixa-me aqui. Mas eu acho que lembra-se da minha questão, né? Então sei. Então eu estava a dizer que são 48 cidades, 6 delas eram conhecidas como cidades de refúgio, em que se alguém assassinasse, o seu irmão deveria fugir para lá. De fato, o que aconteceu é que Deus espalhou os levitas por todo o reino, não é? E porque eles estavam espalhados, os dízimos e as ofertas eram levadas para as cidades, ok? 3 vezes ao ano havia 3 festas em que o povo se dirigia a essas cidades e lá eram coletadas essas ofertas. Posteriormente, havia aquilo que chamava-se dízimos dos dízimos, em que os levitas deviam trazer estes mesmos dízimos à casa do tesouro, no caso concreto, o templo. O que que acontece? E eu quero transpolar logo para o Novo Testamento, que é para não ficarmos muito no Antigo Testamento e perdermos aquilo que é o nosso contexto real, porque eu acredito que o problema é com a igreja e não necessariamente com o templo, com a maneira como eram administrados os dízimos e as ofertas no Antigo Testamento. Então vamos à Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, capítulo 5, perdão. Podemos ler aqui a partir do versículo 17. A Bíblia ela diz e ensina o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários ou dobrado salário, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Ok? Então, a Bíblia é muito clara. Ela diz que os presbíteros que administram bem a igreja. O que está a se dizer aqui? É que o homem de Deus, para não ficarmos aqui no presbítero, evangelista, pastor, etc. O homem de Deus, ele é chamado também a ser administrador. Ok? Então, ele administra, e a Bíblia diz que ele deve administrar bem. Agora, a questão de administrar bem a igreja, isso tem que ver com honra, de forma honrada, de forma clara, de forma que não crie falatórios, de forma a que as pessoas respeitem o trabalho que este homem está desenvolvendo. Ok? Isto é uma questão muito importante. Se nós quisermos levar este aspecto de o que seria esta boa administração vis-à-vis como os homens de Deus viviam no Antigo Testamento, nós encontramos que no Antigo Testamento tínhamos
tínhamos profetas, tínhamos sacerdotes, chegamos a ter também reis, e havia reis que eram homens de Deus e reis que não eram homens de Deus. No caso específico dos reis, eles tinham a tarefa de administrar o dinheiro que era trazido pelo povo, aquilo que nós chamamos de receitas fiscais, as coletas que eram feitas para o sustento da monarquia, ok? Este mesmo rei que recebia o ouro, a prata e tudo aquilo que era cobrado ao povo, tinha também como tarefa fazer uma administração, gerir os assuntos do palácio, mas também gerir as questões que têm que ver com o exército, que tem que ver com a educação, e a educação estava na alçada dos profetas e sacerdotes. Portanto, eles cuidavam de toda esta gestão do reino, ok? E quando Deus foi falando sobre isso, ele até dizia que este rei não devia acumular para si cavalos, não deveria acumular para si mulheres, não devia acumular para si mais do que ele necessitava, que era para não trazer um fardo muito pesado ao povo. Então nós entendemos que tem que haver uma equidade, ok? Se eu sou um homem de Deus e eu estou administrando a casa de Deus, e as pessoas estão trazendo ofertas, dízimos e etc., tem que haver este balanço de não escandalizar, ok? Mas cada caso é um caso. Há igrejas prósperas, em que os membros daquela congregação são prósperas. E se nós estivermos diante de uma igreja próspera, com membros desta congregação também prósperas, naturalmente que o pastor será próspero. E eu não vou dizer que o pastor não compre um Mercedes, um BMW, quando ele tem condições para comprar e as condições estão ali criadas. A questão de base é se administra bem ou não. E a Bíblia, ela coloca aqui um princípio, diz que estes que administram bem são dignos de dobrados honorários. O que Deus está a dizer aqui? Tem que ser bem pagos. O que é esta questão de ser bem pagos? Nós chamamos igrejas de ministérios, ok? Então, um ministério tem que ser comparável a um ministério de negócios estrangeiros, a um ministério da educação, a um ministério da justiça, em que este homem de Deus que está ali é um ministro. Ele está administrando aquela casa. Este ministro tem funcionários na sua alçada, tem outros pastores na sua alçada, e ele tem que ser um bom gestor a tal ponto de todo homem de Deus que ali trabalha, que ali labuta, estar em condições, em boas condições de receber dobrado honorário. O que eu estou a dizer é que no meu caso específico, à medida em que o meu ministério for prosperar, ok? Os pastores que estarão colaborando comigo, eu farei questão que eles tenham uma boa viatura, se for este o caso. Okay. Farei questão que eles tenham um bom telemóvel. Eu tenho que entrar em contato com os meus pastores e poder acedê-los. Eu tenho que falar com o meu pastor, não ter problemas de megas. Eu precisar que ele vá para uma determinada região e ele ter um 4x4 para poder aceder àquela, porque é um ministério. Está entendendo? Se eu tiver condições para alugar uma casa para este homem de Deus, eu vou alugar uma casa, vou colocar lá, porque é assim como os ministérios funcionam, ok? E principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. É o que a Bíblia aqui está ensinando. Agora, vamos levar esta escritura um pouco mais adentro. Podemos fazer isso. Irmos para o livro de Coríntios. Primeira carta de Coríntios. Ela fala do mesmo assunto, mas é um pouco mais detalhado aqui. Ela diz assim a partir do versículo 3. Do capítulo? 1 Coríntios, capítulo 9. Ok. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Deixe-me eu ler.
se me permitir. Não adulterou porque eu quero ir nada. de forma um pouco pausada e eu quero responder a sua pergunta. Porque Eu já também, ia perguntar porque a pergunta o dele era porquê- se O porquê de ler na sua Bíblia? porque a questão Veja. dele era se o pastor pode ou não ter salário, não é isso? Se ele, ok? É importante ver o pastorado realmente como um trabalho. E Paulo, ele explica isto de forma muito clara aqui. Vamos ler. Diz assim: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Olha que atenção, Pedro era casado, hein? Tinha esposa, para aqueles que dizem que homens de Deus não podem se casar. Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não nos diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Bud, já pode abrir no ministério. Eu acho que está muito claro o que Paulo aqui está falando. Muito claro mesmo. Paulo, ele não tomou essa prerrogativa por motivos pessoais, mas de direito. Né? O que a Bíblia plasma é que o homem de Deus deve viver do Evangelho. Este é que é o princípio. Agora, pode haver algumas exceções, ok? Nós encontramos no Antigo Testamento Daniel. Daniel era homem de Deus, mas ele trabalhava, ok? Ele trabalhava, ele serviu para outros reis, tinha salário, tinha posição, ok? É um caso. Nós temos o caso de José. José era um homem de Deus, mas ele também serviu na mais alta hierarquia. Temos o caso da Esther, era uma rainha, no caso concreto dela, mas também servia a Deus. O que eu estou a dizer aqui é que cada caso é um caso. Quando Deus coloca o seu homem numa posição de chefia. Permita-me cortá-lo aqui, reverendo. Vamos correr para atender o nosso primeiríssimo telespectador. A paz do Senhor seja consigo e bem-vindo. Paz e graça. A paz do Senhor. Ok. Vamos dar continuidade. Sim, eu estava dizendo que quando Deus coloca o homem de Deus numa posição de chefia, de liderança, de trabalho, ou seja lá o que for, aquele homem de Deus não está naquela posição para satisfazer os seus egos. O salário que dali advém é corolário do trabalho que ele está desenvolvendo naquela posição. Mas o ponto não é o salário ou o trabalho, é o propósito de Deus de por que colocou José naquela posição. Quer dizer, José não era governador para ser chefe e mandar. Deus colocou ele ali porque tinha um propósito de alimentar o mundo no momento de crise. Então, o propósito
de um homem de Deus estar a fazer um e outro trabalho. A coisa começa a ficar muito nublada. Então vamos deixar a nuvem para depois. Agora que já está animado. Está de graça. A paz, senhor, A paz, querida, bem-vinda. Desculpa, eu estou aqui a assistir o programa. Eu queria perguntar uma coisa aqui. Está à vontade, basta que esteja ligado o ao crente tema. tem que tirar 10% daquilo que ganha A pessoa deve fazer o quê, perdão? para a igreja, não é? Então, vamos supor que o pastor... Vamos lá com calma aqui, lá como o mais... Consegue me ouvir, meu bem? Consegue me ouvir? Sim, consigo. Eu dizia, vamos aqui com calma. Dizia que a pessoa deve tirar... Bom, parece que nós perdemos aqui, mas parece que a nossa telespectadora dizia que a pessoa deve tirar o dízimo, dos a seus 10ª ganhos, parte. mas queria saber, acho que o que Mas fazer. acho que queria saber mais alguma coisa. Mas também, ok, o dízimo não é para a igreja. O dízimo é bíblico, né? É algo que deve ser devolvido ao dono. Mas quem vai responder isto aqui também é o reverendo. Mas parece que temos mais alguém, Bote. Alô? Alô? A paz, senhor. Qual é o seu nome? De onde é que nos fala? Anderson Langa. Estou a falar de Xaixai. Está a falar de Xaixai. Podia falar um bocadinho mais alto. Anderson Langa, estou falando de Xaixai. Anderson Langa de Xaixai. Então, qual a sua contribuição para o programa de hoje? Bem, eu estou a acompanhar atentamente o programa. Dizia que estou a acompanhar atentamente o programa. Sim. Pode continuar. Sim. No entanto, tenho uma dúvida. Sim. Imaginemos que eu seja funcionário. Estamos a falar do caso de dízimos, ofertas, né? Mas dá-se o caso de estar endividado. A Bíblia ela nos diz que temos que tirar a 10ª parte. Ok. Imaginemos que eu esteja a receber 5 mil. Porque a 10ª parte dos 5 mil corresponde a 500 meticais. Ok. Mas, no entanto, eu tenho uma letra, estou descontado um valor X, que já não consigo tirar os 10% daquilo que a Bíblia recomenda. Então, nesse contexto, eu gostava de saber, eu como crente, que tenho conhecimento daquilo que a Bíblia faz, mas estou impossibilitado, devido a esta situação, de tirar a 10ª parte daquilo que ganho. Então, o que devo fazer estando nestas circunstâncias? Ok, a sua questão ficou muito clara aqui, irmão. Nós anotamos aqui a sua questão e no próximo bloco vamos dar tempo para o nosso reverendo aqui responder a sua questão. Muito obrigado. Continua a acompanhar o programa. Agradecido, Deus que abençoe e passe bem. Ok, muito obrigado. Então, nós estamos aqui. É exatamente isso. O assunto dízimo sempre será levantado. De fato. Mas o assunto dízimo e oferta até nem a questão de hoje, né? Nem o nosso tema de debate. Mas nós estamos a falar do sustento do pastor. Mas eu não sei se temos ainda mais algum telespectador, produção. Parece que temos mais alguém. A paz do Senhor seja consigo e bem-vindo. Paz e graça, telespectador. Muito bem. Boa noite, querido. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. É Cristo Manuel de Simões. Cristo, defenda-se neste momento quando se fala em sustento do pastor, porque o Senhor é que é o provedor. Vê lá como é que a gente resolve este assunto. Meu querido, vá já direto à sua questão, meu bem, e o pastor vai responder no terceiro bloco. Vamos lá. Na verdade é um assunto muito interessante, porque eu acho que a princípio de tudo tem que ser espiritual mesmo.
Porque pela carne é impossível. A questão, seja tudo quanto falou, do sacrifício, dos votos, tem que ser espiritual. Uma outra questão, o pastor estava a ler o livro que estava a explicar, lá no fim o Paulo diz, fala desses direitos todos, mas ele diz que mas abdicamos porque não queremos trazer o fardo ao povo de Deus. Há uma outra palavra que fala em Filipenses, diz que só foi convosco que falamos sobre o dar. Significa que quando falar de dar é com um povo já crescido espiritualmente. Senão as pessoas fazem, como eu digo, mecanicamente. Porque aí está dizendo que tu tens que fazer o sacrifício para ser abençoado. Vamos correr para acusar o pastor. Então eu vou fazer porque quero ser abençoado. Mecanicamente. Mas tu não entendes, porque diz que o tempo está com Deus. E eu devo fazer como um princípio. Agora, as bênçãos, elas aparecem de acordo com a vontade de Deus. Senão, a pessoa dá o dízimo, sacrifica, espera receber no mesmo ano e não recebe naquele ano. É quando depois surgem essas palavras dizer que não, estão comendo nosso dinheiro, é porque a pessoa não cresceu espiritualmente. Por isso, pastor, eu concordo quando diz que tem que ensinar as pessoas. Senão as pessoas vão fazer depois disso que os pastores estão a comer. O pastor tem direito sim, mas tem que ver até que nível o povo está crescido para não tirar as pessoas da igreja. Senão as pessoas vão fugir. Muito obrigado. Obrigado. Olha, só podia ser o Altíssimo a responder aqui, a comentar de forma tão sábia, com conhecimento de causa, porque a Bíblia vem de si, né? Tu és a palavra que nós estamos aqui a ler. Então, reverendo, parece que alguém aqui já intercedeu e serviu de intermédio para lhe poupar aqui da resposta. Mas eu acho que temos mais alguém em produção. Temos, né? Alô. Conversa aí com o nosso telespectador. Alô, a paz do Senhor. Alô. Boa noite. Boa noite, boa noite. A paz do Senhor. Como é que se chama? De onde é que nos fala? Paz do Senhor, chamo-me Atanásio Domingos. Atanásio, fala de onde? Estou a falar de Quamba. Atanásio de Quamba. Então, qual é o seu comentário aqui ao programa de hoje? Estou a falar de Quamba. Sim, percebemos. Queria saber agora qual é a sua contribuição para o programa de hoje. E o comentário é relacionado mesmo ao nosso... E a contribuição é a seguinte. Pode falar, meu querido, nós estamos a acompanhá-lo. Presta atenção no telefone. Esqueça o aparelho que estás a usar para nos ouvir. Veja. Sim, senhor. Já vou falar ao telefone apenas. Isso. Exato. E a questão é a seguinte. Esse apóstolo que está por aí... O reverendo... Tem dificuldades de certos trechos da Bíblia. Eu não conheço bem os versículos, mas há uma parte da Bíblia que diz assim: o sacerdócio mudou com a vinda do Senhor Jesus Cristo, e as leis também do Antigo Testamento mudaram. Então, a questão do dízimo como tal também mudou. O próprio Paulo tem algum livro que fala para os coríntios a dizer que a oferta deve ser de livre e espontânea vontade segundo a condição do próprio contribuinte. E os pastores, aquelas pessoas que estão ali ligadas em frente a ensinar a palavra de Deus, também devem ter emprego fora de só para falar de coisas divinas. Deve ser um professor, um enfermeiro, outras profissões. E Deus sempre vai ter pessoas de boa vontade que têm muita condição
para ajudar a igreja a crescer. Não podem comprar 4 MBW dizendo porque sou pastor, está a receber muito dinheiro para eu curtir. Não é essa a informação que o Paulo está a dar atualmente. Aconselho o apóstolo a ler toda a Bíblia, não são os trechos que lhe defendem. Mas, meu amado, sim, senhora, sabe que já está a dizer que, ou seja, começou pelo dízimo, depois tocou na oferta. Existe diferença entre dízimo e oferta. Eu escolho a oferta que eu quero dar na igreja. Antigamente, mas o dízimo eu não posso escolher. Isto é bíblico. No livro de Malaquias, como estão a dizer, havia essa coisa de dízimo. Então agora atualmente já não há dízimo. Atualmente, com mudança do sacerdócio, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o dízimo foi anulado. Ok, então devemos rasgar a Bíblia começando pelos evangelhos. Não. Então, se anulamos o dízimo e a oferta, estamos a anular todo o Antigo Testamento. Não estou a querer defender. Não, perceba muito bem. A percepção que eu quero que acrescentem, ou está a expressar-se parece que é segundo Coríntios, está a referir que há mudança do sacerdócio. Com a morte de Jesus. Com a vinda de Jesus, há mudança do sacerdócio. Com a mudança do sacerdócio, as leis também mudam. Com o Novo Testamento, segundo até o apóstolo Paulo, num dos livros para os Coríntios, orienta os crentes a contribuir de livre, espontânea vontade, segundo as suas capacidades, e, repetindo algo que ele falou de trás sobre Malaquias, os levitas eram os escolhidos para gerir o dízimo que a população dava. E esse dízimo era dividido. Uma parte era distribuída para as viúvas, órfãos e estrangeiros. Ok, irmão, vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte, dízimo, irmão, vamos fazer o seguinte. 10% de dízimo alçado, esse ficava para a igreja. Não para o pastor. Era para a igreja. Essa coisa de avançar luz, energia, e outras coisas. Ok. Parece que ele está mais interessado em se beneficiar do que em falar a verdade que a Bíblia está a dar. Tá bem. Como é conhecedor da verdade, pode repetir só o seu nome para eu tratá-lo pelo nome? Atanásio Domingos. Atanásio Domingos. Ok. Fala de Quamba. Pronto, já está registrado. Sou leitor de Bíblia, mas não tenho religião. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, O nosso reverendo aqui vai responder no terceiro bloco, está bem? Tenho certeza que não vai responder, só ele quer se defender a favor. Tá bom, muito obrigado. Nós vamos criar um fórum obrigado, eu também. para falar de dízimos e ofertas aqui no programa. Ok? Muito obrigado. Continua a acompanhar o programa. E nós vamos observar o nosso terceiro e último intervalo em pouquíssimos segundos. E voltamos já. A todos os meus amiguinhos do Palma Meio, sábado, dia 26 de junho, nós temos um encontro marcado aqui na JTV, com muita animação e, sobretudo, muita diversão. Marla, plim e alegria. Até lá! A humildade é a premissa para a construção do homem íntegro na sociedade e o jovem é o principal interveniente para a concretização deste objetivo. E é aqui, na Assembleia Juvenil de Conversas ao Ritmo,
onde todas as segundas, quartas e sextas-feiras jovens estão aqui para levar a cabo debates. Lembra que a palavra de Deus disse que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Acerca de temas sensatos a fim de trazer uma geração melhor em todos os aspectos. É pela forma de vestir que eu logo digo quem é a pessoa que está por vir. Não perca todas as segundas-feiras, quartas e sextas-feiras, das 15 às 16, o Conversas ao Ritmo, aqui na JTV. Espero por todos vocês. Até lá. A Igreja Centro de Evangelização Missionária apresenta o programa de 21 dias de oração com seu início dia 8 de junho do ano corrente com o tema Destruição de bases das ações negativas e mistérios de sonhos com o seguinte programa. De segunda a sexta-feira teremos 2 cultos das 17 horas e 30 minutos e das 19 horas às 20 horas. Aos domingos 4 cultos das 6 horas e 30 minutos, das 8 horas, das 9 horas e 30 minutos e das 11 horas às 12 horas na Avenida do Trabalho, número 85, paragem Novo Mundo, Alto Maé. Já sabia que a JTV está mais perto de si? Sim, é isso mesmo. Siga, partilhe e deixe o seu like na nossa página do Facebook JTVMZ e YouTube JTV Moz e desfrute da melhor programação que preparamos para si e sua família. JTV, toda a religião no só canal. Pois muito bem, nós já estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui do programa Vidas em Cristo, depois de termos atendido o nosso telespectador que não é de nenhuma religião, mas lê a Bíblia e conhece. Então já nos advertiu de rasgar aqui a parte do dízimo. Vamos parar, reverendo, eu já não dou mais dízimo. O telespectador disse que eu não devo dar mais dízimo porque Jesus morreu, ressuscitou e esta parte já foi encerrada. Mas virem-se na igreja, virem-se no altar. Mas agora acho que nós vamos calar para ouvir, né? Porque acho que há muita coisa que temos que aprender aqui. Nós temos aqui perguntas dos nossos telespectadores por responder. Foi dito muita coisa. Aqui. Foi dito muita coisa, de facto. Eu vou responder assim, se tiver ficar alguma coisa, vocês depois fazem a insistência. Eu quando comecei a minha fala, eu comecei mesmo por explicar a questão de princípios. Se eu pego neste telemóvel e eu atiro, ele sempre vem para baixo, é um princípio de gravidade. Quer eu acredite, quer não, se eu subir no prédio de 33 andares e jogar-me, dizer que eu não acredito no princípio de gravidade, eu vou morrer, porque é um princípio. Não tem a ver com fé. É um princípio. Então eu queria explicar ao último telespectador que a questão dos dízimos, ofertas e sacrifícios são princípios. De fato, eles até podem, elas sofrem alguma mutação de acordo com a dispensação. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento havia ofertas de animais, não é? Holocaustos, ofertas de vinhos e cereais, e nós já não temos isso no Novo Testamento, mas Hebreus 9 explica, e o princípio está lá, embora a gente não faça como eles faziam, o princípio ainda continua existindo. Jesus Cristo ofereceu-se como sacrifício. Portanto, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nos banhamos com o sangue dele por meio do batismo, a mesma coisa que os outros faziam, nós fazemos-lo, só que de maneira diferenciada. O princípio não se quebra. É por isso também que expliquei que as ofertas e os dízimos, elas antecedem a lei de Moisés. Portanto, o Antigo Testamento não é somente lei de Moisés. Tem coisas que aconteceram antes de Moisés. Ok? E o dízimo está lá. E o dízimo está lá. Moisés, quando vem, ele plasma o dízimo, mas ele já existia antes
da lei. Ok? Porque quem disse a Abraão que ele devia dar o dízimo? Estou a perguntar, quem foi que disse a Abraão que ele devia dar dízimo a Melquisedeque? Quem disse Melquisedeque que ele devia partir pão e vinho, que é a nossa Santa Ceia? Quem disse a Caim e Abel para darem as... Quem disse a Caim e Abel a fazerem aquelas ofertas? Okay. São princípios. O próprio Salomão também. E quando nós olhamos para o princípio, e quando falamos, por exemplo, na questão dos dízimos e ofertas, em Malaquias, capítulo 3, nós percebemos ali uma questão de pacto. Quando Deus diz, me provem, e eis que eu abrirei as portas, as janelas dos céus, nós percebemos ali que o dízimo e as ofertas é um pacto. Os pactos têm dois aspectos. Um pacto, ele tem o lado espiritual da coisa, ok? Que é, podemos dizer aqui, que é o princípio que rege o pacto, e tem um lado físico, que é o lado simbólico. É por isso que mesmo nós que somos da graça, nós temos os símbolos do pacto da nova aliança, que é o batismo. Quando nós vamos ao batismo, de acordo a Romanos 6, é uma simbologia da morte, sepultura e ressurreição com Cristo. É a parte simbólica de um pacto espiritual. O dízimo é a parte física, ok, de um pacto espiritual. E qual é o pacto espiritual que a gente faz no dízimo? Nós estamos a fazer um acordo com Deus, estamos a dizer, olha Deus, eu acredito que aquilo que eu tenho, foste tu que me sustentaste, que me susteste, foste tu que me deste. E para provar que eu acredito que aquilo que eu tenho vem de ti, eu devolvo os 10%. Este ato de devolver 10% é um ato de fé. O que eu estou a dizer é que se tu é que me deste, se eu levo de volta, ou devolvo estes 10%, ainda é meu. Porque se tu é que estás a dar-me, guarda para mim, porque eu sei que contigo eu vou somar juros aqui. Então o que acontece? A Bíblia diz, no mesmo livro de Malaquias, eu repreenderei o devorador e tudo. Estas questões de batalha espiritual que envolvem mamon, que envolvem dinheiro, ok? Elas não se resolvem com oração, ok? Não se vai, questão financeira. Você não vai para a igreja e começa a dizer, Deus, eu peço dinheiro. Então, não se ora para estas questões. Estas questões são feitas de forma prática. E qual é a praticabilidade disso? É no ato, é no dar. É por isso que se nós formos ali, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9. E já aqui também respondendo a 2 Coríntios capítulo 9. Então, eu estou a dizer aqui, por outras palavras, é que o dízimo ele transcende. Quando nós passamos para o Novo Testamento, ok? Por que o dízimo ela não toma uma conotação de lei? Porque lei ela implica parâmetros. Quando nós estamos dentro de uma lei, tu tens parâmetros, e se tu ultrapassas o parâmetro da lei, tu cais no pecado. E no Novo Testamento, ok? A graça de Deus, ela faz aquilo que a lei não consegue fazer. E se nós entramos no Novo Testamento, nós e damos uma ênfase ao dízimo como o 10% da mesma, somos capazes de cair no legalismo do dízimo. E é muito provavelmente por isso que no Novo Testamento nós não encontramos esta menção do dízimo como tal lá. Mas o princípio, ele existe. Então, o que é que nós podemos aqui afirmar? Para nós que vivemos em Cristo, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia em Lucas 14, a partir do versículo 25, Lucas 9, a partir do versículo 23, a Bíblia diz que nós temos que dar tudo. Essa é que é o coisa. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo,
Carrega a sua cruz diariamente e me segue. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará. Na nova aliança, Deus não está à espera que você dê 10%. Na nova aliança, Deus está à espera que tu dês 100%. Uau. Ok? Então, a expectativa que nós que estamos dentro da nova aliança, ela vai muito mais além que os 10%. Só que o que acontece? Porque o dízimo é um princípio, ok? Ele é um princípio, e é um princípio que está plasmado antes mesmo da lei. Se nós coadunamos com os 10%, nós já estamos de bom tamanho. Mas se perguntares a qualquer crente que realmente percebe de Bíblia, ele sempre vai muito além dos 10%. Eu diria que o 10% é o mínimo. Até porque a palavra, ela diz que se nós não formos mais perfeitos que os fariseus e os doutores da lei, nós não vamos entrar no reino dos céus. E os fariseus e doutores da lei, eles eram exímios no dízimo. Se Deus diz que nós temos que ser melhores que os fariseus e os doutores da lei, significa que nós temos que ir muito além do dízimo, não abaixo disso. Então, o dízimo é o mínimo aqui que a Bíblia ela exige em termos de princípio. Mas nós que entendemos a palavra, nós não paramos no dízimo. Eu sou pastor e eu tiro dízimo. Na verdade, eu chamo de dízimo, é um nome que eu atribuo, mas ela não é dízimo, porque ela vai muito mais do que isso. Eu costumo dizer à minha congregação que eu vou muito mais além do que o dízimo, porque eu estou aqui a falar convosco, eu trabalho, eu sou funcionário público. E graças a Deus, eu tenho uma posição de chefia e confiança. Okay? Eu estou no topo da hierarquia da administração pública. Eu trabalho. Portanto, eu tenho dízimo. Eu devia tirar o dízimo do meu sustento. Mas há vezes que eu tiro 50%, 60%, 70%. E há vezes que até em casa fica-se prejudicado por causa da obra do Senhor. Quantas vezes eu já tirei aquilo que seria o sustento da minha casa para a obra do Senhor? Quando a gente começa ministérios, meus amados, vocês estão aí a assistir, e eu falo isso como pastor que teve o privilégio de iniciar um ministério. Há um processo de investimento que é feito pelos pastores que ninguém imagina, ok? A boa porção da obra do templo que nós estamos a construir no bairro Patrício Lumumba, não foi com dízimos e ofertas, mas Deus usou de uma bênção que Ele me atribuiu. É por isso que eu sempre digo, não é no sustento da igreja, não são os membros da igreja, não é? É Deus que sustenta, porque quando nós íamos começar, dando testemunho aqui vivo, quando nós íamos começar a obra, Deus me disse que eu não devia alugar um sítio, devia comprar. E quando eu procurei no bairro Patrício Lumumba um sítio para poder adquirir, eu não encontrava. O sítio mais barato que eu encontrei estava 4 milhões de meticais. Eu não tinha 4 milhões de meticais para comprar um espaço no Patrício. E o que Deus fez? Deus levou-me para um sítio que era um monte de lixo, que ninguém queria aquele sítio. E cheguei lá, Deus me mostrou as pessoas que eu devia falar com elas do local em que Ele queria que iniciasse a obra, e nós começamos ali por tirar lixo do local. E quando fomos fazer o pagamento do sítio, Deus foi gracioso a tal ponto delas entenderem que nós não tínhamos aquele dinheiro para comprar aquele sítio, mas era a obra de Deus que estava em jogo, e elas aceitaram os termos e condições, e nós fomos adquirindo espaço. Estão a perceber? É assim como Deus funciona. 2 Coríntios 9, estamos lá? 2 Coríntios capítulo 9, eu quero devagar um bocadinho aqui, explicar alguma coisa aqui, está no versículo 6. Não, vou começar pelo versículo 8, diz assim:
Agora, capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. No meio da mais severa tribulação e a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, pois do testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiro a si mesmos ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto? Está dizendo que está aqui uma igreja pobre, mas que deu muito mais que vocês que são ricos. Uma coisa que nós percebemos, mesmo em pleno ministério, e Jesus Cristo também percebeu isso. Ele parou no local onde estava se dando as ofertas, e uma pobre viúva veio lá com umas 2 moedas. Ele disse que ela deu mais que os outros. Estavam lá muitos ricos atirando. Na casa de Deus, a oferta não tem que ver com a quantidade que se traz, mas tem que ver com até que ponto é que aquilo que se traz mexe com a tua estrutura no dar. Aquela viúva, ela só tinha 2 moedas, ela colocou tudo que tinha lá. E os ricos que traziam muito mais que 2 moedas, eles estavam trazendo o resto que sobra. Ok? E é por aí que muitas das vezes nós encontramos pessoas com dificuldades financeiras dentro da igreja. Porque o princípio de prosperidade na igreja, que temos 2 mundos, temos o reino de Deus e temos o reino das trevas. No reino das trevas tem um princípio para você prosperar. Se você quer ser rico no reino das trevas, você tem que fazer coisas que estejam conectadas ao pecado, e o dinheiro vem. Se você não faz coisas que estejam conectadas ao pecado, não consegues prosperar no reino das trevas. No reino de Deus, como é que as coisas acontecem? No reino de Deus, se você quer prosperar, você tem que se entregar totalmente diante de Deus. Primeiro a si mesmo, como diz aqui, primeiro você se entrega a si mesmo, porque Deus não aceita ofertas de cão. Uma vez compartilhei essa escritura aqui convosco, Ele não aceita ofertas do pecado, Ele não aceita isso. Então, primeiro as pessoas têm que se consagrar. Esteve um transportador aqui falando disso, que é o tal entendimento que se deve ter, e posteriormente, a oferta que vem é a bênção de eles terem colocado em primeiro lugar o reino de Deus, e Deus ter acrescentado na vida deles. E à medida que eles fazem isso, eles vão prosperando. Se o indivíduo tem dificuldades de converter o seu bolso, essa pessoa não prospera dentro da igreja. Ele vai andar sempre ali na mediocridade, nos problemas. E qual é a solução disso? É a oferta. Não tem outra coisa. Isso não me deixa aqui. Os pastores que eu pude servi-los, eu os servi ao extremo. Eu sou do tipo de pessoa que, quando estou no ministério, eu oferto, mas tenho também o cuidado de olhar para o homem de Deus e ver quais são as suas necessidades e supri-las. Se eu me perceber que o homem de Deus está com problemas, ele tem um sapato que eu não acho que aquele sapato não devia ser, eu vou comprar o sapato para ele, eu ofereço. Okay? Eu e o Guti queremos novas Bíblias, pastor. Por que tem que ser assim? Eu, quando faço isso, eu sei que é uma bênção para mim. Amém. Ok? É uma bênção para mim. Poder ofertar alguma coisa ao homem de Deus. Eu sair fazer compras e depois fazer um rancho e levar para o homem de Deus. Homem de Deus, vem para a sua casa e tal. Hoje eu vim tomar uma água consigo. Vim deixar esta oferta consigo. Isso é bênção para mim. Amém. Ok? Isso é bênção para mim. Então, se nós passarmos para o capítulo 9 de Coríntios, diz assim, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer com que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito, saltando para 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de
todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Por nosso intermédio, nós, os homens de Deus, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Tu não vês Deus para ofertar a Deus, mas tu vês o homem de Deus. Então, por intermédio do homem de Deus, a sua generosidade transforma-se em ação de graça. Eu estou grato a Deus porque Ele abençoa a minha vida e eu demonstro essa gratidão através do homem de Deus que ministra na minha vida, porque é Ele que me aconselha, é Ele que me diz qual é o caminho, é Ele que quando estou perdido eu lhe incomodo, é Ele quando tenho problema eu ligo para Ele. Então eu tenho que ficar alegre em ver aquele homem de Deus bem, ok? Então, uma vez eu disse isso e eu vou repetir, eu mexo a qualidade de uma igreja pela forma como essa igreja cuida, ou pela forma como o pastor cuida da igreja. E meço a qualidade do pastor pela maneira como a igreja cuida deste pastor. Eu não sei se disse bem ou é o contrário do que eu disse, mas em outras palavras o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja tem responsabilidade de cuidar do homem de Deus. Se o homem de Deus ele aparece paupérico, este homem de Deus aparece necessitado, este homem de Deus tem que usar de artimanhas para poder suprir com suas necessidades. Isso demonstra a qualidade da igreja que ele tem. Ele tem uma igreja com muita baixa qualidade, e é por isso que o resultado disso é a maneira como ele se apresenta, e vice-versa. Ok? E vice-versa. Quando o homem de Deus ele cuida das suas ovelhas, a ovelha é que dá o leite, a ovelha é que dá a lã para vestir, é a ovelha que produz isso. Este homem de Deus, se ele é de fato um bom pastor, as ovelhas, ele não precisa olha, a parte da oferta na minha congregação, a parte da oferta é a última coisa que acontece. Depois de eu já ter ministrado, eu estou aí e digo, olha, as ofertas vão acontecer, vão embora. E o povo de Deus, porque está alegre, ela oferta. Eu não preciso de ficar 20 minutos, 30 minutos a fazer uma ministração, porque a Bíblia diz que você tem que ofertar, porque tem que ofertar, porque tem que ofertar. Isso demonstra pouca qualidade deste homem de Deus ou desta igreja. Algumas igrejas, meus amados, o cesto de oferta até fica lá fora. Você está entrando para a igreja, ofertou, entrou para o culto. E Paulo diz, olha, façam as ofertas antes de eu chegar aí, para quando eu estiver aí convosco, não tenha que perder tempo com isso. Uma igreja que realmente entende, é espiritual e sabe o propósito das coisas, não precisa de... E outra coisa também muito interessante em relação a isto, nós também medimos a espiritualidade dos crentes pela maneira como ofertam, ok? Eu sei na minha congregação, eu sei quem realmente ama a Deus, eu sei com quem eu posso contar, e geralmente são o termômetro espiritual é comensurável com a oferta. Aqueles que estão sempre dispostos a ofertar, estão ali, são também as pessoas que estão em melhores condições espirituais. Estas coisas elas andam juntas. Um indivíduo não pode ser altamente espiritual e ter um coração duro, amarado, não sabe ofertar, não sabe se agradar e tudo mais. Tem filhos meus que durante a semana ligam para o pastor, onde é que está? Eu quero tomar um café consigo, e está lá, não estou em condições. Está bem, pastor, então vai tomar um café. São os meus filhos que eu sei que quando acontece alguma coisa no meio da madrugada, eu ligo para eles, olha, há um demônio ali que precisa de ser expulso. Ele está disponível. A disponibilidade espiritual está ligada também à disponibilidade financeira. Se o indivíduo não é disponível financeiramente, dificilmente ele é disponível para assuntos de Deus. Não está no jejum, não está nas orações, não está nos sacrifícios, não está nas viagens para fazer trabalhos em sítios recônditos. E tu naturalmente vês, a oferta também é um sacrifício. E talvez para terminar esta ronda de questões, colocou-se ali uma pergunta sobre... Não há condições, a pessoa recebe pouco e de repente aconteceu alguma coisa, ele pergunta se pode tirar, não dar o seu dízimo para suprir com aquele problema específico.
que surgiu. A Bíblia é muito clara que nós temos que dar com generosidade e com alegria, ok? A partir do momento em que você coloca esta questão, significa que já não há alegria no seu coração, naquele dízimo e naquela oferta que você vai dar. Melhor não dar, porque Deus não vai aceitar na mesma. Deus não vai aceitar. A oferta ela é feita com alegria. Há aqui a questão da fé por detrás disto. Você tem que acreditar que aquela oferta que você está a fazer, embora você esteja numa situação de aperto, Deus é suficiente para, através dela, suprir as suas necessidades. Ok? Se você não acredita nisso, não tem nenhum ponto. Ananias e Safira caíram mortos por causa de um problema similar. Eles venderam um terreno, disseram que iam dar, eles fizeram um compromisso com Pedro que iam dar, chegaram, tendo dinheiro na mão, eles se aproximaram, não, as nossas necessidades aqui parece que são, e foram lá, deram uma parte, disseram que tinham dado tudo, e eles caíram mortos. O que eu estou a dizer aqui, em outras palavras, é o seguinte, amado, o dízimo é um compromisso que você tem com Deus, e você precisa de acreditar. A oferta ou o sustento ao pastor é um compromisso que você tem com Deus. O sustento ao pastor não é um compromisso que você tem com a igreja ou com o homem de Deus, é um compromisso que você tem com Deus, e o homem de Deus, via igreja, é o mecanismo, é o caminho para suprir com isso. Se você acredita que Deus ele pode suprir e que ele não depende do valor monetário que você tem, mas que ele pode ir muito mais além através da sua graça, você nunca vai ter espaço para falhar no seu dízimo e na sua oferta, porque é uma semente e Deus faz milagres através dos dízimos, da oferta, mas principalmente através da maneira como a igreja cuida do seu pastor. Muito bem. Eu acho que quem não quis ouvir é porque realmente desligou a TV ou saiu do Facebook ou YouTube. Mas eu acho que ficou aqui o essencial com o reverendo Joyce Maló no que diz respeito ao tema sustento dos pastores, que até acabamos entrando aqui no dízimo e oferta alçada. Mas nós vamos trazer aqui alguém para voltar a falar de dízimo e oferta alçada para talvez satisfazer a sua questão aí em casa. Ficamos por aqui com a promessa de cá voltarmos amanhã com o pastor Maurice. Até lá. Deus abençoe. Bye bye. Tchauzinho. Até amanhã.